para os irmãos, para nós, né? A pregação é para nós. Aleluia. Samuel quanto? Apocalipse 19, 11. Aleluia. Diz assim, amém? Pode. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Está fazendo alguma menção de alguns textos aqui, irmãos, uns que se encontram em João 13, 14, que vem nos dizer que Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus, numa das instruções que ele passou para Nicodemos, uma das lições que ele passou para Nicodemos foi essa, 13, 14, que vem nos dizer assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem as demais os versículos que eu gosto muito. Glória, né? a Deus. Que eu me edifico muito quando eu leio esse versículo, lembro. Que vem dizer, né, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ingênuo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê no Filho vem para a luz. Quem não crê no Filho não vem para a luz, para que não tenha as obras reprovadas. Mas quem pratica a verdade, no caso, vem para a luz. Praticar a verdade é crer no Filho de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Quero estar lá fazendo menção também de Ezequiel 13. Ezequiel 13, Deus ordena ao profeta que profetize contra os falsos profetas que têm adivinhações que não foram da parte de Deus. Caminham sem Deus ter caminhado, fazem algo que Deus não mandou fazer. Esses eram profetas, não eram falsos profetas. Né? Se fossem falsos profetas, como o pastor disse, teriam desconto, porque são falsos profetas e a prática deles são essa mesmo, enganar. Mas como são profetas, então a prática deles não corresponde ao chamado. Né? E Deus diz aqui que esses profetas, uns levantam uma parede frágil, um muro frágil, e outros arrebocam com lodos, né? Porém, esse Deus, ele mandará uma tempestade, e essa tempestade derrubará o muro, e se perguntarão: onde está a parede, onde está o reboco, onde está o reboco que lançou para a parede, né? Aleluia. Deu para compreender, né, irmãos? Deu. E em Coríntios 2, eu não me memorizei aqui, mas vou citar Joel. Joel diz assim, Joel 2, 28, vem nos dizer que Deus, nos últimos dias, Ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Verdade, Deus. Né? E os irmãos conhecem, né, que os velhos sonharão e os novos profetizarão. Aleluia, Deus. Em Mateus 12, 29, Jesus diz: geração má e adulta, me pede um sinal, porém nenhum sinal vos será dado, a não ser aquele de Jonas. Como ele teve 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem ficará 3 dias sobre o seio da terra. Glória a Deus. Amém? Em Coríntios 2, se eu não me falha a memória, capítulo 2, versículo 1, vem nos dizer que o apóstolo Paulo fala para o povo de Coríntios: eu fui ter com vocês, vos ensinar com amor e com muito temor, sendo eu, nas minhas palavras, minhas colocações, sendo eu
instruído de muitas capacidades. Aleluia. Porque ele estudava nos pés de Gamaliel, e naquela época o povo de Corinto, a cultura era se admirar grandes oradores, e Paulo tinha essa habilidade. Então ele fala assim: eu abri mão de todas essas minhas habilidades para que vocês tenham uma fé edificada somente em Deus, não nas minhas habilidades. Amém? A Bíblia vem nos dizer aqui, irmãos, na conversa, Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Glória a Deus. E ele chega para Jesus, no começar da conversa ele fala: Rabi, bem seis que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus em seguida já responde: na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele diz: mas como pode isso? Um homem velho voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer? Aí Jesus fala: na verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Jesus. Glória. Então, meditando esta palavra, eu gosto muito de buscar. Quer dizer, Deus, ele fala muito tremendamente comigo nesse diálogo com Nicodemos, porque foi nesse diálogo aqui que Deus me entregou algo muito bom. Porque eu perguntei: Senhor Deus, como que eu vou trazer a pregação? Porque eu botei no meu coração que eu via muitas pregações, eu falava: não, eu quero pregar através da música. Então na música eu gosto de trazer a música como se fosse uma pregação. Tem uns que pregam, tem uns que pregam na oratória. Eu quero fazer isso através da música. Porém, o Senhor Jesus, ele me advertiu que eu aprendesse também a pregar. E aí eu fui perguntar ao Senhor Jesus, eu sou praticamente como Moisés, eu não sei falar direito. Jesus, glória a Deus. Eu consigo desenrolar alguns assuntos, mas tem alguns assuntos que eu sou limitado. Aí o Senhor Deus falou: vai lá em João 13,16, lê o que está escrito. E eu li João 3,16, ele falou: olha, se você entender esse diálogo aí e colocar no seu coração e fizer com que as pessoas entendam isso, você já pregou o grande evangelho. Glória a Deus. E o que passar disso é crescente da sua parte. Por quê? Porque nós somos sal, e como sal nos dá aquele gosto. Porém, nós sabemos que nós somos sal, e o sal ele serve para três situações: para temperar, para conservar, né? E para purificar, para tratar também. Né? Mas eu não quero entrar nesse detalhe, só trazendo um contextozinho a respeito do sal. Então, o que acontece? Nós somos sal, então cada um de nós tem o nosso desenvolver. Voltando para Nicodemos foi ter com Jesus. E o que eu vejo em Nicodemos? Nicodemos chega para Jesus e fala bem assim. Acho que no pensar dele: olha, fui de noite, vou ter de noite Jesus. Ele fala para Jesus: olha, bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes. O que é que Nicodemos quis dizer ali? Nicodemos quis dizer bem assim: olha, eu vim ter com o Senhor porque o Senhor é mestre, e eu sou mestre também. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim: olha, eu vim aqui conversar com o Senhor de mestre para mestre. De mestre para mestre. Então por isso que eu vim conversar com o Senhor aqui, porque eu reconheço que o Senhor é mestre. Porque se ele reconhecesse de fato que Jesus era mestre dos mestres, seria de outra forma. Ele falou: eu vim aprender contigo. Ele não falava nada, ele simplesmente chegaria e adoraria. Por quê? Porque Jesus é quem ele diz. Nicodemos disse que é, só que Nicodemos estava limitado ainda. Limitado como? Limitado lá naquela palavra que Jesus fala para os discípulos: olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo para Nicodemos, como é que você afirma que eu sou quem eu sou? De fato eu sou mesmo o que você está falando, mas como é que você tem essa certeza se você não subiu ao céu? Quem subiu ao céu foi eu. Agora já Pedro foi diferente, quando Jesus perguntou: quem disse tu que eu sou? Quem acha tu que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus fala: olha, quem te firmou isso aí foi o Espírito Santo. Mas com Nicodemos não foi o Espírito Santo, ele chegou no desenrolar dele, no jeitinho dele, colocando aqui para nós um jeito brasileiro. Eu vou conversar com Jesus, mas eu também não quero me rebaixar não. Eu quero ver o que é que ele tem para falar, porque o povo aclama muito ele. Né? E aí Jesus começa a aplicar as lições.
É tão verdadeiro as lições que isso que eu estou falando, que Nicodemos, Aleluia. ele vem entender isso depois que ele vê Jesus pendurado no madeiro. Porque Verdade, Jesus diz, olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, verdade, para todo Deus. aquele que olhar para ele não perecer, todo aquele que não perecer. Então, quando Jesus morreu de fato, que ele olhou para Jesus pendurado no madeiro, aí que ele entendeu, Glória a ponto a Deus. de, vamos dizer nas minhas palavras, pular na frente das Zorrague. Né? Pular na frente das Zorrague por Jesus. Coisa que Pedro queria fazer. Pedro queria também pular na frente das Zorrague por Jesus. Deus. Pedro também queria ser crucificado por Jesus. Por que Pedro não conseguiu? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é necessário. No caso de Pedro, não foi suficiente ver Jesus pendurado no madeiro. Por quê? Porque ele não ficou lá para ver. Mas no caso de Pedro, tinha que se cumprir o que Jesus falou. Jesus falou, povo do coração duro, povo incrédulo, me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser aquele de Jonas. Glória E assim como ele teve do ventre da baleia, eu também ficarei 3 dias nos céus da terra. E este foi o sinal que apareceu para Pedro. Quando Jesus foi lá e se apresentou ressurreto, aí Pedro creu. Pedro creu a nível de dizer, não me crucifique como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. Por quê? Porque Pedro viu o sinal que Jesus falou. E o que é que isso tem a ver com o povo lá de Ezequiel 13? Tem a ver, irmão, que muitas das vezes nós se tornamos homens mais duros do que aqueles. Porque o próprio Jesus diz, olha, se lá em Sodoma e Gomorra fosse pregado esse evangelho, aquele povo teria sido salvo. O próprio Jesus disse, olha, Jonas pregou lá em Nínive e o povo se arrependeu, mas aqui está um que é maior do que Nínive e vocês não se arrependem, ou maior do que Jonas e vocês não se arrependem. Desse jeito, glória a Deus. E o apóstolo Paulo veio nos dizer assim, eu me desfiz de todas as minhas capacidades, de todas as minhas, me ajuda na colocação, irmãos, por favor. Limitações. Isso, não, limitações não. Capacidade. Isso. Capacitação. Isso. Eu me desfiz de todos os meus talentos. Não os do Espírito Santo. Porque o talento do Espírito Santo, ele dá na hora que ele quer. É verdade, Deus. Sem ele nós não podemos fazer nada. Porém, Paulo falou, não, eu não posso fazer isso, porque esse povo já espera isso, mas eu estou aqui para pregar para eles um Deus desconhecido. Glória a Deus. Então eu quero fazer esse Deus conhecido no meio desse povo, então eu tenho que pregar só o que esse Deus fez. Jesus, glória a Deus. E nós vemos que hoje os homens, eles estão mais duros. Por quê? Porque é necessário eles pregar Jesus lá no madeiro de novo, para eles ficar expondo e se beneficiando com Jesus crucificado. Sendo que esse Jesus, ele já está ressurreto, ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E que esse Jesus, este é o mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Que esse Jesus é aquele que morreu como cordeiro e vai voltar como leão. Esse Jesus é o mesmo que está com os olhos atentos sobre tudo que está acontecendo. Nada passa desapercebido. Aleluia. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado ao máximo para quê? Para que nós não seja enganado com o sistema deste mundo. Nós muitas das vezes falamos de sistema, mas num descuido nosso nós estamos sendo sistema também. Verdade. Estamos praticando o sistema também. E o que é que esse sistema faz? Eles pregam Jesus de novo na cruz e vende Jesus pregado na cruz. Verdade, Deus. E vende esse Filho de Deus mais uma vez pregado na cruz. Para poder, por quê? Porque Jesus crucificado na cruz, ele está indefeso. E aí esses homens, eles são tão eloquentes nas suas colocações, tão precisos, são tão técnicos, que eles falam até o tamanho do prego que Jesus foi crucificado. Verdade. Ele diz, olha, o prego tinha 30 centímetros e a ponta era dessa forma, e tinha tábua embaixo e não tinha tábua para segurar as pernas dele.
É verdade, Jesus. Mas ele não fala, esse Jesus ele está voltando. E os dias estão se findando. Eles esquecem muitas vezes de dizer o que João Batista disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. E por que nós somos uma geração mais má do que aqueles de Ezequiel 13? Porque aquele povo lá não viu Jesus crucificado, aqueles profetas lá. Oh, aleluia. Mas esses profetas de hoje já viram Jesus crucificado, já renasceram da água e do Espírito. Já renasceram da água e do Espírito. E por que eles fazem isso? Porque o coração é má. Por quê? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então quando fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, isso inclui todos nós. É porque de fato nós amamos mais o mal, a perversidade, do que a bondade. Para fazer a bondade nós temos que nos sacrificar, é sacrifício. Para nós fazer um pouco de bondade. Agora, maldade é só nós deixar fluir. Verdade. Por quê? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isso está impregnado dentro de nós. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos cada dia mais observar nós mesmos. Observar nós mesmos para nós não se tornar o sistema que tanto nós falamos. Ó, que o sistema é isso, que o sistema é aquilo, que o sistema é outro. Mas na primeira oportunidade nós estamos lá sendo sistema. Aí chega no outro dia nós falamos: caramba, eu fui sistema ontem. Fala isso os que fazem a autoanálise de si mesmo. Os que se examinam si mesmo, ele vê: ontem eu fui sistema. Agora os que não se examinam, eles nem percebem. Eu já assisti várias pregações e falei: cara, esse homem prega demais. Mas depois você vê tais homens cometendo erros assim tão... Falei: moço, não pode. Quer errar, comete um erro de homem. Porque um erro de homem é um erro de homem, um erro de menino é um erro de menino. Agora um acerto de homem é um acerto de homem. Um acerto de menino é um acerto de menino. E eu vejo esses homens cometendo erros tão tolos. Por quê? Porque um abismo chamou outro abismo. Pode um cego guiar outro cego. E aí o sistema está guiando tais homens, e esses homens caem no abismo e nem percebem. Glória a Deus, porque isso não é desfazendo não, porque eu sei que tem grandes homens comprometidos, e nós somos falhos mesmo, e o ser humano erra. Aqui não é desfazendo nada, mas é chamando nós mesmos para autoanálise, para que haja uma melhora em nós mesmos, para que o nosso Deus seja glorificado em toda a circunstância da nossa vida. Porque no dia de nós entregarmos a boa obra ao nosso Deus, fazer da forma que Paulo fez. O Evangelho, ele foi uma rocha sobre a cabeça de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo era um homem bruto. Então o Evangelho não veio como um travesseiro para Paulo. Mas para nós hoje é nos dada a oportunidade. É nós que sabemos o que é que nós queremos, como que nós queremos levar o Evangelho. Se nós querer confrontar o que Deus manda, esse Evangelho vai pesar. E você não dá conta, vai ser esmagado, porque só Jesus deu conta. E Paulo levou até... Sabe qual foi o descanso de Paulo? Quando ele falou: combati o bom combate, servi a carreira, guardei a fé. Vou descansar, vou passar a bagagem. O Deus Todo-Poderoso, ele fala assim: olha, a série é grande, ser feio são poucos. Roga o Pai, ora ao Pai para que mande ser feio. E aí, muitas vezes os irmãos oram: Deus, manda ceifeiro para a seara, manda ceifeiro. Aí Deus manda. E aí o que é que o homem fala? Não, você quer meu lugar, e você quer isso, e você quer aquilo, e você quer aquilo. Você quer que, moço, ceifeiro do Senhor, Deus chamou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí Deus chamou. Quem é os escolhidos? É aquele que se deixa escolher. Eu me deixei escolher por Deus. Deus me chamou, eu entendi que Deus me chamou. E eu não quero retroceder. Luto para não retroceder. E quando eu procuro me posicionar cada dia no Evangelho, não é olhando apenas para mim, mas é olhando também para os que estão à minha volta. Porque precisa de um posicionamento meu. Eu sei que se eu não me posicionar, pessoas vão sofrer consequências. E quem vai pagar o preço? Você.
Por quê? Porque Deus te chamou e você escolheu seguir. Então não tem volta, porque o próprio Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e volta para trás, não tem parte comigo. Agora, irmãos, nós devemos, a cada dia, a pregação de hoje, é um chamado para nós mesmos aqui, nós 4 aqui que está congregando, nós procurar, irmãos, melhorar para cada dia mais, não sei, nós temos que dar um jeito, nós temos que melhorar, porque o nosso Deus tem que ser glorificado. Se houver uma discórdia, nós sabemos, todos nós que somos adultos e maduros na presença do Senhor, nós sabemos que se houver uma discórdia aqui, nós podemos estar fazendo algo, desfazendo o que Deus está fazendo. Nós não podemos. Eu jamais, irmãos, estou aqui para poder tomar lugar de ninguém. E eu não me preocupo aqui, fulano, não me preocupo, irmão. Sabe por quê? Porque o futuro, irmão, é o descanso. O futuro é um descanso. Eu quero poder, no Evangelho, eu vejo grandes homens aí levando o fardo do Evangelho. Tem homens aí que quando um membro sai da congregação dele, ele só falta morrer. Ele não entende que o membro, o membro é ovelha de Cristo. Ah, porque o membro foi congregar lá com fulano de tal lá. Foi congregar. E se voltar de novo, quebrar a cara lá e não volta, eu não quero mais. Então você não serve a Jesus não, hein? Glória a Deus. Fala, irmão, você quer aprender? Vai aprender, irmão. Mas se não der, volta, irmão, fazer o quê? Volta, toma aqui. Aleluia. Isso aqui não é nada meu, não. O que é meu eu posso defender, mas o Evangelho é de Cristo. Se Cristo quiser te levar, te trazer, te leva e te traz. Você é ovelha de Cristo, livre para adorar Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu glorifico ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele me dá, irmão, de poder estar falando do amor de Deus. Porque eu me lembro também, todos nós aqui, foi comprado a preço de sangue. Então comigo também não foi diferente, irmão. Ali na vendinha ali, irmão, por uma afronta minha, quem procurou foi quem foi eu. Eu fui afrontar um irmão e ele a pouca distância puxou uma arma para mim. Sabe o que eu falei na hora? Eu falei, eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer aqui. Essa arma não vai disparar. Eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer aqui. E quando esse cara além de ele não atirar em mim, ele ainda me pediu perdão depois, me pediu desculpa. E eu falei, Jesus, eu vou te servir, porque eu podia estar morto agora também. Glória a Deus. E eu não queria me posicionar não, mas quando eu vi pessoas sofrendo por causa de mim, falei, caramba, eu não me posicionei e ó, fulano sofrendo aí por causa de mim. Eu tive 4 alunos que treinavam comigo, 2 deles morreram porque negligência minha. E o que é que Jesus estava fazendo? Me mostrando, se você não se posicionar, você vai pagar o preço por essas vidas. Tem quantos minutos? Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, é fácil, irmão. Eu queria, sabe o que eu queria mesmo? Para ser sincero com os irmãos, eu queria mesmo ficar só cantando meu rap mesmo. Só ficar cantando meu rap mesmo, meu rap louvor e dando meu melhor para Cristo. Mas eu sei que meu Cristo quer mais de mim. E eu tenho mais para apresentar para o meu Cristo. O que é que eu posso fazer? Por que ele falou? Ele falou, no final dos dias eu derramarei do meu Espírito sobre a terra. E os velhos sonharão, e os novos profetizarão. E por aí vai. Então se você buscar talento hoje no universo, você vai achar de tudo que é jeito. Tem pessoas aleijadas aí fazendo coisas incríveis. Por quê? Porque ela é boa? Não, porque Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Amém. Glória a Deus. Então, não tem essa, eu não tenho talento. Tem. Mas se não, eu não tenho, então vai buscar de Deus que Deus vai te dar. Por quê? Porque ele já derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Uns têm talento para uma coisa, tem um talento para outra. Eu vejo a minha esposa que ela tem um talento da oração. Isso eu posso confirmar, porque eu vejo. Ela ora com vontade, sem vontade, e levanta, ela ora cansada, descansada. Glória a Deus. Ela tem esse talento. Para mim é um talento, porque eu não tenho esse talento todo. Eu não vou dizer que eu não oro, eu oro. Mas é um processo para eu orar. Mas ela não. Ela tem esse talento. Por quê? Porque Deus derramou o talento sobre toda a carne. Então, o que é que você que tem o seu talento, o que é que você tem que fazer? Aprimore ele. E de Deus te confiou um talento. E você tem que produzir, você tem que multiplicar esse talento.
Ele não te deu só por... Eu vou soltar o talento aí. Ele deu o talento para ver justamente os que faz e os que são negligentes. E tem pessoas aí negligenciando. Deus dá um talento, ele quer fazer o talento, ou ele quer vender o talento, ou ele quer fazer não sei o que com o talento dele. E sai tocando o barco do jeito que ele acha que tem que ser. Não reconhece que foi Deus que deu o talento. E um dia esse mesmo Deus, ele vem requerer o talento das nossas mãos. Nós possamos também, irmãos, combater um bom combate. Para no dia que chegar o nosso descanso, vai chegar. Você acha o quê? Que eu sei que eu sou novo, irmão. Eu sou novo de unção. Mas eu já venho pelejando muito tempo, irmão. Não estou de paraquedas no Evangelho, não. Eu tenho sofrido as marcas do Evangelho. O Senhor Jesus tocou na minha vida. Ele me feriu. Eu não brinco no Evangelho. Pode parecer, irmãos, qualquer situação, mas eu estou aqui para confirmar de mim que eu não brinco. Por quê? Porque o Senhor Jesus tocou em mim. Eu já brinquei e Ele tocou. E eu não quero, irmão, porque a correção do Senhor é severa, irmão. Então, nós lutamos, irmãos. Peço perdão aos irmãos também em alguma situação, alguma circunstância, porque eu também sou homem duro de coração. Eu sou homem também. E reconheço que os irmãos também são carne, são homens. Quando eu falo homem é no plural. São seres humanos, têm suas falhas, mas isso também não faz de nós adversários. Nós somos irmãos de fato, nós somos irmãos conscientes, filhos do mesmo Pai e confessamos a mesma fé. E melhor ainda, estamos em comunhão. Deus nos colocou no mesmo espaço, no mesmo ambiente, com as suas divergências, mas isso não faz de nós inimigo. Momento algum. Eu sei que nenhum dos irmãos aqui vai esbufetear minha cara. Nenhum dos irmãos vai querer me jogar. Eu tenho essa certeza. Se eu não tiver essa certeza, eu não dou conta de andar com nenhum de vocês. Se eu disser assim, olha, eu tenho certeza que aquele irmão ali não me joga no buraco não. Ele pode ficar zangado comigo. Pode falar o que ele quiser, mas eu sei que na hora de ele dar uma palavra por mim, sabe por quê também? Porque eu não ando vacilando. Então os irmãos são mentirosos. Porque eu não ando com mentiroso. Se eu reconhecer que é mentiroso, eu saio fora, irmão. As ideias não batem. Agora também, irmãos, quando a gente se posiciona também para poder falar, olha, irmão, nisso aqui também você tem que corrigir isso aqui. Eu não é querendo diminuir ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós servimos Deus. Sabe o que Jesus falou para mim? Eu falei, Jesus, como que eu vou nadar nesse mar chamado Evangelho? Eu não sei mergulhar não. E eu vejo grandes oradores, grandes pessoas que tem mesmo. Deus deu. Aí Jesus fala assim, mas isso aí não faz melhor do que você não. Isso aí não é desculpa você pregar o Evangelho, não. Se você não souber mergulhar, nada. Se você não souber nadar, vai nadando cachorrinho, vai boiando. Mas vá, porque lá na frente, lá, o importa é o que chegar. Não o que é bom, o que sai disparado na frente, não. E eu refletindo lá no monte, o Senhor Jesus me fez refletir. Olha, você vê, quando é que você sabe que numa construção civil ali, o cara que vai chegar, você sabe que aquele cara não fica. Você está ali, junto com seus companheiros, levando dois tijolos ali, uma pilha de tijolo para vocês tirar do lugar, aí cada um leva 2. E aí, vamos aí, galera. E nós vamos romper o dia, e nós vamos romper o mês, nós vamos romper o ano. Aí chega aquele afobado, o fortão, e bafa logo 5 de vez, esses caras são fracos. E aí o experiente já sabe, esse cara não vai chegar até o final, não. Por quê? Porque ele não quer? Não, porque o espírito dele está até pronto, mas a carne dele é fraca. Não vai dar conta, não. Vai acontecer o que com ele? Aconteceu o que aconteceu comigo. O joelho não aguenta, a coluna não aguenta, os braços não aguentam. Agora, o errado foi o serviço? Não, o errado foi ele que não soube se posicionar e trabalhar com companheirismo e parceria com os amigos. Então, esse fardo vai pesar sobre ele. Esse fardo vai pesar sobre ele. E é assim, meus irmãos e amigos. Eu posso chamar os irmãos aqui de amigo, não tem constrangimento não. Não sei da parte dos irmãos, eu prefiro acreditar que os irmãos aqui são verdadeiramente amigos meus. Não precisa estar de bajulamento, não precisa estar sorrindo, mas eu sei que na hora de um posicionamento correto, eu posso contar com o irmão. Na hora do posicionamento correto, o irmão quer que eu me posicione e quer contar comigo também. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar pronto.
Por quê? Para poder ajudar o meu irmão. Porque se eu não ajudo o meu irmão na hora que eu posso e eu não ajudo, o que acontece? Eu não amo nem a Deus. Porque eu não consigo amar o meu irmão? Porque amar meu irmão não é dizer eu amo meu irmão, não. Também. Você tem que trabalhar isso dentro de você. Não, eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão. Até isso criar raiz dentro de você. Para no dia você estar pronto. E fazer honra a esse pensamento, essa confirmação dentro do seu coração. Por quê? Porque o amor, ele é treinado, ele é praticado. O amor, a gente não nasceu amando ninguém, não. A gente ama nossa mãe até certo tempo. Nosso pai até certo tempo. Continua amando mais longe, cada um segue sua vida. Agora as pessoas que estão à nossa volta, nós temos que aprender a amar elas, porque senão nós acabamos até ficando só. Por quê? Porque o erro está nas pessoas? Não, as pessoas são falhas mesmo. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que o povo ama mais as trevas do que a luz. Então está impregnado de nós. Então é nós que temos que cada dia mais. E por ser igreja e por ser cristão, nós temos que melhorar mais ainda. Melhorar mais ainda. Por quê? Porque quem é muito é dado, muito é cobrado, irmão. Você pode acertar isso. Se Deus te deu muito, você vai ser cobrado mesmo. E sabe o que Deus vai falar? Ele vai falar igual ele falou lá pro irmãozinho lá que pisava o lagar. Pisava o vinho do lagar. Não fugiu o nome dele. Gideão. Ele falou, sou contigo, homem valoroso. Aí Gideão, mas como é que vocês são comigo? Gideão com pena dele mesmo. E Deus falando, Deus só fala isso para nós, eu sou contigo. Eu sou contigo. Dinadia, ela falou uma frase que antes de eu entrar no evangelho, eu já entendi isso, irmão. Ela falou, eu senti, rapaz, mas que frase forte. E eu sei que ela tinha aquela frase com experiência, porque é uma mulher daquela sofrida na vida, ela tinha que ter algum agarro, alguma experiência de vida. Não é porque ela não era cristã que ela não podia ensinar uma vivência também, passar uma vivência. Ela falou, olha, a cada passo um arremesso, cada arremesso uma recompensa. Você quer ser recompensado, arremessa. O próprio Deus fala, olha, remessa o pão lá, ó, nas águas, lá espera. Os irmãos me atentam no horário, por favor. Falta 3 minutos. Então é isso que nós devemos fazer, irmão. Só deu 35, Foi. É isso que nós devemos fazer, arremessar. Arremessar. Deus, o Senhor está comigo? Eu digo para os irmãos, eu só tenho medo de Deus falar assim, eu não estou contigo não, tu foi sozinho. Mas se Deus falar, eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus falou, eu estou contigo. Eu fui lá no Maranhão enfrentar o povo lá que não gostava de mim. Sabe o que eles falaram para mim? Você vai chegar aqui, você vai voltar no saco preto. Perguntei, Deus, o Senhor está comigo? Estou. Agora quando eu cheguei lá, não fui afrontar ninguém não. Não fui afrontar ninguém. Não fui afrontar ninguém. Na verdade, eu fiquei mais na defensiva. Agora o Deus foi lá e fez. O que me afrontou, quando ele saiu de dentro de casa lá, eu vi ele cheio de pino nas pernas. Na hora Deus falou para mim, e aí o que eu faço aí, ó? Deus falou para mim, eu estava de davando, Deus falou para mim assim, eu chorando, falando, Deus, esse povo, porque eu estava bastante machucado. Eu falei, Deus, mostra para esse povo que o Senhor é comigo. Deus falou, então profetiza. Profetiza. Eu falei, não, Senhor, eu não vou profetizar não, porque eu não dou conta. Se eu for profetizar, não vai sair coisa boa. Se eu chegar e dizer que eu quero tudo de bom para essa pessoa aí, eu estou sendo mentiroso. A minha vontade é outra, mas eu fiquei na minha. Eu falei, ó Deus, que ele sirva ao Senhor. Porque para os valentes é isso. Você é valente, vai servir a Deus. Porque você vai ver o quanto que é bom pagar o preço pelo Evangelho. É como o pastor Cícero fala. Você vai ver o quanto que é bom você pregar e as pessoas chacotar do que você falou. Você se esforçou, passou um mês quase todo preparando aquela mensagem. E na hora aquele povo endurece o coração e está nem aí. Mas não importa, você foi lá e mandou a mensagem. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço aos irmãos pela rica oportunidade, ao Deus da vida. Obrigado. Aleluia.